E você que nos assiste em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo estranho, tem uma denúncia, um vídeo, um documento, mande para o Norte Investigação, nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. O seu sigilo é garantido. O ataque registrado em uma escola no Acre chocou o país e levanta perguntas que ultrapassam as fronteiras do estado. A nossa equipe reconstituiu os minutos de pânico. Analisou o que já se sabe sobre o acesso à arma dentro de casa. Mais do que contar o que aconteceu, essa reportagem busca entender o que pode ter ficado sem resposta antes da tragédia e o que pode ser feito para evitar que casos assim se repitam em outras escolas do Brasil. A partir de agora, a reportagem completa. As imagens foram registradas minutos depois de um ataque a tiros dentro de uma escola estadual no Acre. Meu Deus do céu, misericórdia, pai! Corredores esvaziados às pressas. Olha pra cá, olha pra cá! Mochilas pelo chão, portas abertas. O silêncio que fica depois do barulho dos disparos. Segundo as autoridades, tudo aconteceu em um intervalo muito curto de tempo. O autor é um adolescente de 13 anos, aluno da própria escola. 2 servidoras morreram. Uma estudante e uma funcionária ficaram feridas. A rotina da tarde foi interrompida de forma abrupta. Professores tentavam proteger alunos. Estudantes corriam sem entender exatamente o que estava acontecendo. Relatos colhidos pela reportagem descrevem pânico generalizado, gritos por socorro e pessoas se escondendo em salas e banheiros na tentativa de escapar. Ela deu a vida dela pela gente. Eu preciso matar por ódio. Isso não é normal, mano. Logo após o ataque, o adolescente deixou a escola e caminhou poucos metros até o comando da Polícia Militar, onde se apresentou como autor dos disparos. A sequência detalhada da ação ainda está sendo reconstituída pelos investigadores, que analisam imagens, depoimentos e o tempo exato entre o início e o fim do atentado. A Polícia Civil confirmou que a arma utilizada pertencia ao padrasto do adolescente. O armamento estava registrado legalmente e guardado em um cofre dentro da residência da família. O foco da investigação agora é entender como o adolescente teve acesso ao local onde a arma era armazenada e se houve falha no controle desse acesso. O padrasto prestou esclarecimentos, assinou um termo de circunstância de ocorrência e foi liberado. Vão soltar notinha dizendo que tá tudo bem, que não sei o que, foi um acaso, nunca mais vai acontecer. Vai precisar acontecer em quantas escolas do Brasil e quantas escolas aqui do Acre? Para ter o despertar. Aí vem polícia, vem todo mundo, vem SAMU, mas por que não faz um trabalho de cunho educativo, antecipado? Isso é lamentável. Eu tô aqui, só Deus sabe como eu tô aqui. A minha filha já não quer mais estudar aqui. E agora ela vai estudar onde? Eu pergunto para vocês aqui, minha filha vai estudar onde? Para os investigadores, o desafio agora é compreender se esses sinais foram interpretados como brincadeira, desabafo ou ameaça real. O caso do Acre não é um episódio isolado dentro do cenário nacional. Levantamento do Grupo Debate Democrático na Educação aponta que entre 2001 e 2024, o Brasil registrou 42 ataques em escolas. Quase 2/3 desses casos aconteceram apenas nos últimos 3 anos. Os dados mostram um padrão preocupante. A maioria dos autores são jovens ou adolescentes, muitas vezes estudantes ou ex-estudantes das próprias instituições atacadas. Em vários episódios, aparecem relatos de isolamento social, conflitos no ambiente escolar, sentimentos de rejeição e contato frequente com conteúdos violentos em ambientes digitais. A gente precisa entender que esse jovem, para chegar numa situação dessa, aconteceram várias situações que precisavam ser observadas antes. E a gente deve levar em consideração do porquê que ele volta a uma escola e ali naquele ambiente ele comete agressões em relação às pessoas que fazem parte daquele ambiente.
Especialistas explicam que esses ataques costumam ser precedidos por sinais que, isoladamente, podem parecer pequenos, mas que juntos formam um alerta. Mudanças bruscas de comportamento, falas violentas, idolatria a ataques anteriores e sensação constante de humilhação. É aquela criança que reprime a raiva, que engole a raiva, mas você percebe que ela não está lidando com aquilo bem. Ou tristezas mesmo, exageradas ali, excessivas, onde a família pode perceber, poxa, essa criança ela não está sendo criança. Ou esse adolescente não está sorrindo, ele não está conversando, ele não está vindo, ele não está se relacionando. Isso já é um sinal para procurar entender o que está acontecendo. Os massacres escolares não são um resultado de uma causa única. Eles são fruto de uma combinação de fatores individuais, familiares, escolares e sociais. A violência nas escolas é reflexo de uma crise prolongada de cuidados e de escuta. E isso é a partir de vários fatores. Fatores, às vezes, de a educação dentro de casa. Então, como esses pais passam essa educação para essa criança? Como é que elas têm esse entendimento de lidar com outras pessoas, com pessoas diferentes, que têm alguma característica diferente, às vezes, um comportamento que não é o mesmo que o dessa criança. Às vezes a questão de tolerância à frustração, então às vezes não aceita um não aceita ser recusado em alguma brincadeira. Que a prevenção passa por algo que muitas vezes é negligenciado: a atenção aos sinais emocionais dos jovens, diálogo constante dentro de casa e acompanhamentos mais próximos dentro das escolas. É importante que as escolas e as famílias entendam que essa prevenção vem antes e não depois que acontece um evento, e aí sim a gente começa a procurar formas e meios de conversar com esses jovens. Então, incluir já na rotina da escola, por exemplo, no plano de ensino, dentro da rotina da família, conversar sobre lidar com outras pessoas, com outras situações, de uma forma rotineira, e não só quando acontece, sai no noticiário, quando acontece uma fatalidade, e sim começar a trabalhar em cima desse caso. Especialistas em segurança explicam que em muitos casos como esse, não faltam apenas câmeras ou policiamento, faltam protocolos claros de identificação de risco, treinamento de professores, canais anônimos de denúncia entre alunos e acompanhamento psicológico são medidas consideradas fundamentais para evitar que sinais de alerta evoluam para tragédias. É necessário também evitar que o pai, o tutor, ele manuseie o armamento aos olhos da criança, evitando assim que ela também pegue instruções de como utilizá-lo. Tem a vigilância também, a vigilância constante do pai, não só o armamento, a arma de fogo, mas a faca, aquilo que for de corte, uma tesoura, por exemplo, levar para uma escola. Há uma vigilância do conteúdo que é colocado na mochila da criança, do menor, na escola. É tratado de maneira assertiva, a comunicação não violenta, o trato com o outro, o respeito, a educação, tudo isso é necessário ser observado para boa convivência, dentro de casa e fora dela. O caso também reacende um debate delicado: o acesso de adolescentes a armas guardadas dentro de casa. Não basta que o armamento esteja legalizado e armazenado em cofre. O controle real envolve impedir, de forma absoluta, qualquer possibilidade de acesso por menores. A arma não é brinquedo. É preciso que os pais, os tutores orientem as crianças da maneira mais assertiva possível, sobre o conteúdo também, inclusive, que elas assistem na televisão, porque muitas das vezes não é dentro de casa, mas é fora de casa que acontecem aquelas interações sociais que são diversas ao conteúdo que é dado dentro da casa, do menor. Então é preciso também muita conversa, muita orientação. A gente tem que tratar o menor como um ser em formação. Do lado de fora da escola, o silêncio de quem ainda tenta entender o que aconteceu. Uma comunidade inteira marcada por minutos de violência que deixam consequências para a vida toda. A investigação segue em andamento. Enquanto a escola permanece fechada, fica o alerta que ecoa para além dos muros. Reconhecer sinais, fortalecer o cuidado e agir antes que o silêncio seja rompido novamente dentro de uma sala de aula. A gente precisa recomeçar, precisa ressignificar e precisa entender que todo mundo ali fez o melhor que podia com o que tinha,
Mas diante de uma situação dessa, é importante que as pessoas busquem novas habilidades, busquem um novo olhar, busquem uma nova forma de seguir e de orientar essas crianças para que evitem novas situações. Às vezes o próprio pai e a mãe têm um jeito de criar apelido para as pessoas, de não tratar as pessoas bem dentro da empresa, enfim. E aí o adolescente vê aquilo ali, ele como uma pessoa que está assistindo, né, absorve aquele conhecimento e replica fora de casa. No caso que chocou o país, a nossa equipe foi além das imagens do ataque dentro da escola no Acre. Nós conversamos com exclusividade com o padrasto do adolescente apontado como autor dos disparos, que comentou o sentimento presente. Queria dizer que eles se apeguem com Deus e que Deus possa dar a força necessária nesse momento de dificuldade, né, das famílias que perderam seus entes, de todas as famílias que têm alunos, de todos os pais, de todas as mães. Eu não queria estar aqui nesse momento relatando algo a respeito, mas eu também estou destruído. Ele desmente as informações que teria ameaçado servidores, pois não poderia ir até a escola. Em nenhum momento. Eu convivi com ele durante um período que não tivemos nenhum problema em casa. É uma pessoa muito tranquila e que não apresentava o menor sinal de qualquer dificuldade que ele estivesse enfrentando. E isso colide diretamente com o que foi veiculado hoje acerca das alegações de que eu teria alertado a escola. Se eu não tenho conhecimento que ele sofria uma prática de bullying, como que eu alertaria a escola? Além disso, eu não sou parte legítima, eu não tenho competência para procurar a escola, para tomar alguma providência nesse sentido. Se chegassem a mim alguma informação a esse aspecto, eu teria informado a mãe, teria sido informado o pai, e eles, consequentemente, teriam procurado a escola. Eu sequer seria recebido na escola por não ser pai, né? O primeiro questionamento que eu acredito que teria sido feito é o que você está fazendo, porque você não é pai ou responsável do menor. Então eu nunca fui na escola, eu não conheço as vítimas, eu não conheço a diretora, eu nunca passei daquele portão, a não ser no dia dos fatos que eu me apresentei espontaneamente. Eu nunca estive na escola e as imagens dos circuitos de segurança são suficientes para comprovar que eu nunca estive naquele local. Ele é o proprietário da arma que estava guardada dentro de casa e que foi levada para a escola. Na entrevista, fala sobre como o armamento era armazenado. Eu sustento que, enquanto estava conduzido na delegacia de polícia, voluntariamente, né, me apresentei no colégio e voluntariamente também facultei a equipe da Polícia Civil a ir da minha residência no mesmo dia para comprovar que, de fato, eu não teria facilitado ou colaborado. Foi feita busca na residência com a minha presença no dia dos fatos, para justamente ratificar o que eu venho sustentando desde o primeiro momento, que ele não tinha facilitação alguma, não havia indícios de que ele tivesse pego a arma em algum outro momento, nunca pegou, nunca manuseou. Isso acredito que vai ser esclarecido no curso do processo, mas a arma sempre esteve em local seguro, né? Sempre esteve trancada. Isso vai ser comprovado pela diligência da Polícia Civil que foi feita, que inclusive foi gravada na minha residência no dia. Um dos trechos relata sobre o comportamento e a convivência com o enteado. Nunca foi agressivo, nem comigo, nem com a mãe, nem com a minha filha, que residíamos juntos. Sempre foi uma criança muito amorosa, né? E a minha filha chegou para mim e disse: papai, eu sou irmã dele agora. Então, disso você leva a concepção de que ele tinha um bom convívio em casa. Muitas das vezes ele me chamava de senhor e eu dizia: não precisa disso, eu sou seu amigo.
Eu não queria ter uma relação paterna com ele, porque o pai dele é presente. Eu queria ter uma relação de amizade. E tínhamos uma boa convivência em casa. Um rapaz tranquilo, que sempre foi prestativo, sempre pôde ajudar no que pôde em casa e não apresentava nenhum sinal de agressividade. Nunca respondeu sequer a mãe nesse período que eu estive presente na vida dos dois. E sobre a mãe do jovem, diz a situação emocional dela pós a tragédia. Ela também está destruída. Está desolada, sem forças para reagir, está sofrendo muito. Nós estamos sofrendo. Eu tenho a plena convicção de que a família que perdeu seus entes estão sofrendo, os pais dos alunos da escola também estão sofrendo, a sociedade em geral. Mas a gente também está sofrendo, né? Nós não somos de ferro para encarar isso sem um sentimento. Eu me pego muitas das vezes pensando e antes mesmo de iniciar a entrevista, certos momentos de choro, porque eu tento ser forte, mas está muito difícil. E em casa também está complicado. E pede para não veicular, segundo ele, informações e ataques às famílias. Mas eu peço que a sociedade deixe a justiça tomar as providências necessárias, pois os ataques virtuais, os julgamentos espontâneos, eles machucam muitas pessoas. Machucam a mim, machucam a família das vítimas, machucam a família do menor. Nessa fatídica situação não tem ninguém feliz, né? Está todo mundo consternado e está todo mundo muito machucado com isso. O caso do Acre expõe uma realidade que não pode ser tratada como distante. Ele revela como episódios de violência extrema costumam ser precedidos por sinais que muitas vezes passam despercebidos por quem está mais próximo. A investigação aponta que comportamentos, falas, interações anteriores ao ataque agora ajudam a polícia a entender que a tragédia pode ter sido antecedida por alertas que não foram interpretados como risco real. O episódio também reacende um debate delicado sobre o armazenamento de armas dentro de casa. Especialistas reforçam que a responsabilidade não termina no registro legal ou na guarda em cofres, mas na garantia absoluta de que menores não tenham qualquer possibilidade de acesso. Outro ponto que chama atenção é a necessidade de protocolos claros nas escolas. Professores, gestores e alunos precisam saber como agir diante de comportamentos que indiquem sofrimento emocional. Mais do que buscar culpados, esse caso exige reflexão coletiva. Os pais, educadores, autoridades, a sociedade, todos precisam olhar com mais atenção para a saúde emocional dos jovens e para os sinais que, quando ignorados, podem terminar em tragédia. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. É atendimento garantido pela Sul América. Bem mais. Cuida com telemedicina, na palma da mão, clínico geral, pediatra, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida. O QR Code sempre aí na tela. Bem mais, lançamento da Sul América. Entre em contato, é preço promocional de R$ 44,00, só para esse lançamento. Bem mais. Obrigado por sua audiência no Norte Investigação. Você pode participar no nosso WhatsApp, 92 do prefixo, 99297-2401. Próxima semana, mais uma investigação exclusiva. Assista os programas na íntegra no YouTube, acompanhe as redes sociais do Grupo Norte Comunicação. Até a próxima.